Começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje vamos falar como empreender com arte e cultura e também com gastronomia criativa. E para esse bate-papo a gente convidou o Rafael Godoy, ele que é sócio do Mezanino, considerado aí o maior monumento turístico e gastrobar da capital do país. Rafael que está aqui com a gente nos nossos estúdios do canal Empreender. Seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui para esse bate-papo. Prazer todo nosso. Muito obrigado pelo convite, estamos aqui para conversar um pouco sobre empreendedorismo cultural. Eu começo essa pergunta, Rafael, te perguntando o que seria esse empreendedorismo cultural? Eu acho que o empreender já tem um certo desafio de você pensar nas possibilidades do desafio, né, de você conseguir prospectar uma linha de negócio, um planejamento de negócios e traçar isso dentro de um contexto com um perfil de público-alvo, né? Quando a gente fala em empreendedorismo cultural, ainda mais numa cidade onde nós estamos localizados, que é na capital federal do país, Brasília, você tem aí vários nichos culturais, vários segmentos da música, vários segmentos da arte da música e como esse segmento pode agregar o empreendedorismo para que você tenha clientes, um público consumidor em cima dos seus produtos e serviços de atuação, né? Com certeza, e ele é importante não só para Brasília, né? A gente sabe que Brasília tem é reconhecida nacionalmente e mundialmente, né? Pela sua história política, pela sua cultura, mas para outras cidades também, não só para as capitais, mas também para as cidades interioranas, né? E Brasília tem tido um protagonismo muito grande nessa cena de empreender, né? Reunindo a arte, a cultura e a gastronomia. E aí o segredo, novamente, do empreendedorismo é como reunir esses ingredientes todos para que gere um negócio, gere algo que realmente ressignifique ou removimente a cidade de alguma maneira, né? Na sua opinião, Rafael, quais são os tipos de empreendedorismo cultural? Olha, eu acho que o empreendedorismo cultural, primeiro, é um dos grandes fomentos, né, de você movimentar uma economia, de empreender e você ter uma movimentação de geração de emprego e renda dentro de um contexto cultural, é você, primeiramente, você captar grandes festivais, grandes projetos ou grandes nomes da cena nacional e internacional que passem em Brasília, que passem na sua cidade, na verdade. Você tendo um grande festival, tendo alguma grande atração cultural, seja em estádio ou seja em venues menores, você já movimenta todo um contexto de hotelaria, mobilidade pública. Que envolve toda uma cadeia produtiva. Todos os serviços relacionados, não só ao serviço, a produção técnica, a contratação de fornecedores que vão trabalhar com segurança, apoio geral, além dos fornecedores que são contratados diretamente para prestar aquele tipo de serviço, como são as montagens de grandes palcos, shows, som, iluminação, etc., como também a locação dos espaços aqui em Brasília, seja estádio, ginásio, ou espaços públicos que são concedidos para a realização de alguns projetos culturais. O segundo ponto é você fazer uma curadoria, né? Ou seja, reunir nomes, né? Tanto da cena nacional quanto local, no mesmo projeto, para que você tenha uma diversidade cultural e você consiga atender um público A, B ou C, seja em faixa etária, seja em gosto musical, ou seja em gerações, ou seja em algum estilo que você queira atuar. Você reunindo esses ingredientes, você consegue, ao final do empreendimento, né, do empresa cultural, acho que todo empreendedorismo se prospecta, não uma visão muito financeira, mas uma visão de que você tem alguma rentabilidade em cima daquele negócio, né? E acho que com isso você consegue ter uma segurança maior de você tornar o seu projeto cultural com uma certa sustentabilidade financeira e, inclusive, geração de emprego e renda para a população, né? Rafael, falando agora do perfil desses empreendedores que empreendem nesse segmento que só cresce, né? Que a gente sabe que é um mercado que cresce a cada ano que se passa. Qual é o perfil desses empreendedores que atuam com esse foco cultural? Olha, a maioria dos empreendedores são os famosos produtores culturais, né? São aquelas pessoas ou que veio da música ou que tem a música como a sua essência e que em algum momento visualizaram o segmento como uma oportunidade de negócio. O que eles fizeram? Não só eles estavam na figura de artista, o local, o intra-regional, mas se colocou na posição de ser um empreendedor, fazer o negócio acontecer, né? Aí você tem dentro dos perfis o produtor geral, que é o empresário, né? O produtor cultural, que viabiliza ou que pensa no conceito do evento, na proposta do evento, a alocação que vai ser utilizada,
a capacidade que aquele evento vai poder receber em termos de quantitativo de pessoas. E aí tem toda uma equipe relacionada a um segmento musical, que são os produtor técnico, chefe de camarim, chefe de segurança, logística, que faz toda a parte de trânsito das operações todas, até a hospedagem dessas pessoas, né? A gente vai ter aí grandes eventos internacionais acontecendo no Brasil agora nos próximos meses. Então, ou seja, esses eventos internacionais movimentam o mercado, não só da compra do ingresso, enfim, mas uma série de setores relacionados ao segmento, desde o setor hoteleiro até a construção civil, a transporte público, mobilidade digital, montagem técnica, operacional, enfim, uma série de segmentos relacionados a isso, até serviços de gastronomia que atendem, inclusive, chamados catering, que atendem, inclusive, os artistas, grandes bandas, as bandas localmente, que selecionam que tipo de alimentação quer, se quer vegano, se não quer, se quer proteína, se quer carne vermelha, branco. Então, realmente movimenta tudo. E acaba, né, Rafael, que quando a cidade recebe eventos internacionais como esses que irão acontecer aqui na capital do país, os empreendedores eles precisam ficar muito atentos a toda essa preparação que ela precisa ser feita com muita antecedência, né? Normalmente as operações internacionais são fechadas em 6 a 8 meses de antecedência em termos de contratações, né? Principalmente o artista. E todo o planejamento, desde a primeira anúncio dessa atração até o planejamento todo, todas as campanhas relacionadas à divulgação nos todos os veículos para que o evento chegue a quem de interesse, né? Seja na mídia televisiva, na mídia impressa, digital, enfim, até a produção efetiva da montagem daquele evento, daquele espetáculo, enfim, né? Então, dentro desse contexto, hoje a gente tem uma movimentação muito forte dentro do centro da capital do país, né? Onde a gente consegue reunir todos esses elementos aí de arte, cultura e gastronomia em um mesmo espaço. Como é que você enxerga o empreendedorismo cultural no país? Olha, o brasileiro, na sua essência, ele é um empreendedor nato, né? Ou seja, tá nas veias, no sangue, na veia, né, Rafael? Eu acho que o grande sucesso do empreendedor brasileiro que aí tem algumas pesquisas de mercado, que a maioria das empresas que abrem hoje, se elas não têm uma segurança financeira e operacional jurídica, acabam essas empresas, depois de 2, 3 anos, se encerrando suas funções, né? Então, acho que o grande interesse do empreendedorismo ao brasileiro, a nós todos que empreendemos no país, etc., né, em seus diversos segmentos de empreendedorismo, né? Eu acho que o grande segredo é você buscar um plano de negócio, né, muito bem traçado, e você avançar no seu planejamento, até no investimento, à medida que o seu negócio vai tendo um certo resultado, até para tornar a sua operação sustentável do ponto de vista da sua equipe que está trabalhando com você ali, da sua sustentabilidade financeira, os fornecedores que você tem que honrar. Então, acho que é muito importante esses ingredientes estar todos dentro de um planejamento muito estratégico por parte do empreendedorismo, para que os negócios sejam sustentáveis. O brasileiro, na sua essência, é um empreendedor, seja empreendedor de startup, hoje as principais startups hoje, que hoje movimentam bilhões, nasceram de startups brasileiras que começaram em pequenos projetos de estudo dentro de laboratórios, dentro de casas de pessoas, de garagens, e que hoje estão em grandes aplicativos funcionando, movimentando não só o Brasil, como outras economias do mundo. Então, ou seja, o brasileiro ele tem essa capacidade de reinvenção, de ressignificação e até sair um pouco da zona de conforto, né? Que eu acho que o brasileiro tem essa facilidade com relação às outras, vamos falar assim, dos nossos países vizinhos, assim. Acho que o brasileiro consegue se adequar bem nos ambientes e visualizar sempre o empreendedorismo como negócio. Não são todos que têm essa visão de ser o empreendedor, né? Ele empreende dentro do contexto de uma empresa, né? Ou seja, existe um empreendedor que atua junto com o negócio e existe um empreendedor que ele é por si só o DNA do negócio, né? Então, eu acho que, independente das suas funções, a capacidade que as pessoas têm de serem proativas, né? E quererem gerar mudança e resultados para o seu ambiente, do seu ecossistema de negócio ou para a sua empresa, eu acho que isso aí, por si só, já resulta aí uma economia aí que movimenta mais de 1 bilhão por ano de empreendedorismo, de novos negócios e
pequenos e médios negócios que movimentam o país hoje. E acho que as pequenas e médias empresas hoje é que geram um maior número de volume, vamos falar assim, né, de emprego e renda no país, né? Não desmerecendo as grandes empresas ou as grandes indústrias que movimentam milhares e milhares de milhões de dólares aí por ano. Rafael, a gente só vai para um rápido intervalo e na volta a gente segue conversando aqui sobre a importância do empreendedorismo cultural e também da gastronomia criativa. Maravilha. E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. E a gente segue aqui com mais uma entrevista especial no canal Empreender, hoje falando sobre o empreendedorismo cultural, sobre economia criativa, sobre gastronomia criativa. E a gente segue aqui com ele, com o Rafael Godoy, ele que é fundador, um dos sócios do restaurante Mezanino, esse cartão postal aqui da capital do país. Rafael, a gente estava falando no bloco anterior justamente sobre essa questão da inovação e da tecnologia e falamos um pouquinho das startups, o quanto esse mercado vem crescendo no Brasil. E aí, a gente sabe, né, que inovação, tecnologia, essas ferramentas, elas também estão presentes nesse mundo do empreendedorismo cultural, do empreendedorismo das artes, né? Exatamente. A tecnologia hoje, para nós, seja nós hoje do Mezanino operando dentro do principal monumento turístico da cidade, que é a Torre de TV, ela é presente desde o momento onde o cliente chega ao monumento, onde existe um pré-cadastro ali, apenas no sentido de facilitar o consumo dele, né? E esse cadastro você tem algumas informações importantes, obviamente, protegidas, né? Que a gente consegue mapear o perfil do cliente, do consumidor que vai ao nosso estabelecimento, em termos de faixa etária, o que ele mais consumiu, o que ele mais gosta, até na sua refrequência, a gente tem um atendimento cada vez mais direcionado. Eu acho que o atendimento hoje, em qualquer estabelecimento que presta um serviço, ele é o grande segredo do sucesso do negócio. Você tendo um cliente satisfeito e um atendimento de primeira linha, a probabilidade de ele voltar e até consumir mais dos seus produtos e serviços é muito maior. Então o empreendedorismo está também numa forma de como você reúne as ferramentas que você tem para você conseguir mapear e filtrar o perfil do cliente, faixa etária, quanto ele consumiu, etc. E como essas informações que vêm de uma base tecnológica, que vêm de tecnologia, seja cartão de consumo, seja um sistema onde o cliente preenche rapidamente um pequeno questionário num tablet, onde esse questionário, randomicamente, ele gera algumas inquietações para o empreendimento no sentido de alertas ou pontos positivos e pontos críticos, né? E aí, com isso, a gente consegue redefinir, redesenhar ou até fazer um realinhamento do perfil do seu cardápio ou do seu estabelecimento ao perfil do consumidor que mais visita o seu espaço, né? Mas a tecnologia em todos os segmentos, né? Seja no meio de pagamento que é feito, a maquininha que é usada para aquilo, né? A tecnologia de conectividade 5G que está relacionada a isso, ao serviço de internet banda larga para que o seu estabelecimento dê essa comodidade. Hoje as pessoas almoçam, jantam, tem um happy hour, mas ao mesmo tempo com isso estão abrindo um laptop para fazer uma reunião virtual ou uma reunião online. Todo mundo está hoje completamente no mundo digital e virtual, está muito presente, né? Falando um pouquinho do Mezanino, Rafael, o que chama a atenção é que vocês decidiram, eu falo você e os seus sócios, sim, decidiram abrir justamente no período da pandemia, né? Enquanto milhares de negócios, infelizmente, estavam fechando as portas por conta da crise sanitária da Covid-19, vocês vieram no caminho inverso. Não só vocês, mas outros negócios também surgiram em plena pandemia. Como é que foi tomar essa decisão e decidir investir nesse mundo da gastronomia? Então, a gente já tem uma história, né, de interesse dentro desse nosso nascidouro aí com relação a empreender dentro do projeto, dentro do contexto cultural, de sempre pensar em ocupar espaços, públicos ou não, que estejam abandonados e de como esses espaços abandonados, que fazem parte de uma memória afetiva das pessoas que vivem na cidade ou que visitam a cidade, como esse espaço pode ser ressignificado de uma maneira que ele possa ser revisitado com arte e gastronomia. Obviamente, em Brasília, a gente já fez uma ocupação muito importante em 2000, antes da pandemia, que foi a piscina com ondas.
transformou a piscina com onda em um grande complexo gastronômico e a própria desnível natural da piscina com onda é um monumento antiguíssimo, né, na cidade, no Parque da Cidade. A própria piscina com onda se tornou um anfiteatro a céu aberto. A gente botou um palco, então tinha cinema, você tinha shows, você tinha um complexo de restaurantes, né, instalados ali com estrutura de containers. E, obviamente, não menos importante, até mais importante que isso, eu acho que a Torre de TV, né, é hoje como um monumento fortíssimo de turismo em qualquer lugar, em qualquer país, né? Você vai para os Estados Unidos, quem não vai para o Empire State? Você vai para Paris, quem não vai para a Torre Eiffel? Então, os países, na verdade, as nações acabam construindo as grandes antenas, né, ou prédios, né, arranha-céus, para que esses prédios ofereçam a vista panorâmica turística para a cidade. Obviamente, a Torre de TV ela é ocupada, ela é visitada. É mais de 25 visitantes por semana em termos de turismo brasileiro e estrangeiro. E montar uma operação gastronômica dentro de um monumento desse foi um convite, foi um desafio muito grande, né? De como pegar aquele triângulo que é o mezanino, que fica a 25 metros de altura da Torre de TV, e como aquela área limitada, nós estamos aí com 800 metros quadrados de área quadrada, né, de ocupação, como transformar essa área de ocupação dentro de um contexto de gastronomia, que eu tenho que ter uma cozinha, um espaço tombado, onde eu tenho uma obra milenar ali de Datos Bucão, que é o famoso painel de Datos Bucão colocado ali, que é um painel tombado. Tem uma estrutura tombada que tem até a preocupação que até onde eu posso criar, empreender, fazer uma obra, fazer a execução para atender às necessidades dentro do contexto do restaurante e, ao mesmo tempo, gerar uma comodidade por parte do cliente. Foi um desafio, mas hoje é um desafio de empreendimento que está nos dando muito resultado, não só do ponto de vista de satisfação da parte do cliente, mas resultado do ponto de vista de emprego e renda. A gente hoje emprega lá cerca de 87 pessoas, né? Diretamente. Fora os indiretos. Fora os indiretos. 87 pessoas empregadas por mês ali, né? Desde o seu chefe, o chefe de cozinha, ao coordenador da limpeza. Então, toda a equipe que atua dentro do mezanino da Torre de TV é uma equipe direta, ou seja, não são empresas que às vezes eventualmente são contratadas para prestar algum serviço de manutenção ou qualquer outras operações dentro da estrutura do mezanino. E são pessoas que hoje lá não viam, justamente falou, no final da pandemia, 2021-2022, um desafio, será que vale a pena o investimento e você vai ter um retorno disso? Será que a população vai voltar de novo aí para os restaurantes? Será que nós tínhamos aquele receio de como é que seria a realocação, né, das pessoas depois de movimento de insegurança, de muita higiene sanitária em tudo, muita preocupação de distância, né? E no final a gente viu que a população, né, essas pessoas acabaram vacinadas, enfim, com toda a proteção que foi dada aí. Houve uma aumentação e hoje você vai em Brasília, todos os restaurantes da cidade, não só em Brasília, São Paulo, em qualquer grande capital do país do mundo. Você vai no período de verão, de inverno, tá super espaços cheios, novos estabelecimentos gastronômicos estão vindo para a cidade, com obras atrás de obras em termos de restaurantes, né? O que demonstra que o segmento gastronômico é um segmento estratégico do ponto de vista econômico para a cidade. Eu creio, posso estar errado, que hoje Brasília ocupa a 3ª posição de gastronomia, de ranking gastronômico, melhores restaurantes, ticket médio, chefe de cozinha, de culinária, há diversos tipos de culinária que existem hoje dentro do contexto gastronômico, com relação a São Paulo e Rio, né? Então, o Brasília está nos seus, às vezes, aí em 2º, 3º, mas entre São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, a gente tem hoje está nesse ranking 3 aí dos principais. Hoje, Brasília oferece uma diversidade de muito culinária grande, italiana, japonesa, contemporânea, francesa, chefes importantíssimos que hoje operam aqui na cidade, que tem um renome até nacional, até internacional. E o mezanino hoje, a gente tem uma culinária contemporânea, né, com a pitada regional, até porque 2 chefes que assinam a casa, né, são chefes de Pipa, né, então são 2 chefes de Pipa, que são restaurantes muito importantes em Pipa, que tem essa pegada contemporânea, mas tem o diferencial. Acho que o empreender também é você saber trabalhar numa gastronomia que seja diferencial do seu parceiro do lado, para que ninguém concorra com ninguém. Se eu fizer um restaurante igual o meu restaurante com o meu vizinho, acaba as pessoas tendo o poder de escolha, né? Agora, você atraindo as pessoas para uma culinária criativa, uma gastronomia criativa, né? Que tem elementos da alta gastronomia, mas que seja reconstruída com essa regionalidade que o Brasil hoje tem, né? Que é a macaxeira,
que é o alho e óleo, que é a pimenta, que é a carne branca, a carne vermelha, dentre esses ingredientes todos misturados, gera um sabor que hoje dá o mezanino um sabor completamente diferenciado, não só do sabor, mas da vista de lá, né? Nós estamos um espaço, o mezanino é um monumento que ocupa 25 metros de altura do chão. De lá você tem uma vista completamente panorâmica de Brasília, desde a vista do Esplanada do Ministério, Congresso Nacional, até o Estádio Nacional, Parque da Cidade. Então as pessoas acabam indo para lá por uma questão de vislumbre mesmo, assim, de olhar, almoçar ou jantar, ter aquele olhar diferenciado da capital e de vários pontos turísticos. E a gente entende esse ponto, por ser um ponto turístico, é um dos nossos cargos-chefe de por que investir por que empreender naquele espaço, né? Porque realmente é um espaço que já atrai, pela sua natureza, pela sua concepção, um público que quer conhecer Brasília, que já conhece Brasília, só que ele não só conhece, como ele experimenta. Ele tem uma imersão gastronômica e artística dentro do mezanino da Torre TV. E isso que o Rafael nos contou agora, 87 empregos diretos, fora os indiretos, né, Rafael? Exatamente, os indiretos é uma quantidade de mais de 500 pessoas que são empregadas aí, de vários fornecedores que são alocados para atender a demanda não só da gastronomia, como dos eventos que são realizados dentro do mezanino. Todo final de semana a gente tem uma programação cultural muito expressiva, e aí você tem toda uma equipe, né, indireta de som, iluminação, de performance, de bilheteria, de apoio geral, de limpeza adicionais, de segurança, de brigada, enfim, toda uma movimentação de pessoas que são empregadas, totalizando aí cerca de 500 pessoas por mês que a gente gera de empregos diretos, né? Tanto de fornecedores que são contratados no sentido de trabalhos extras, quanto de empresas que são contratadas para prestar aquele tipo de serviço da nossa agenda cultural. Além de todos esses empregos que são gerados e criados, o que eu achei mais bacana, Rafael, é esse lado social que vocês têm, que é justamente o de recuperar pessoas, né, que estavam ali vivendo em condições delicadas, né? E que vocês acabaram trazendo, resgatando essas pessoas e dando oportunidades, né? Queria que você falasse um pouquinho desse projeto social de vocês. Então, a gente tem uma preocupação muito estreita com o complexo da Torre TV, que é um monumento ocupado ali, próximo de regiões, rodoviária. Então, tem uma região que tem, até então, tinha um estigma de muita preocupação de segurança, morador de rua, né? Gente com suscetibilidades aí com dependências químicas, etc. E a gente viu, na hora que fomos empreender e conhecer melhor o local, a gente tem um complexo de pessoas ali, nos arredores, moradores de rua. Isso para nós, assim, é um trabalho de assistência social que tem que ser prestado pelo Estado, né? De outro lado, era uma preocupação nossa para o público que frequenta, tanto o turista quanto que vai ao mezanino, gera uma segurança de até a locomoção do seu veículo até a chegada do espaço, e como mitigar, como organizar isso, né, dentro do contexto social daquelas famílias que estavam ali até então. E nesse processo todo, a gente identificou algumas pessoas que estavam interessadas em sair da vida morador de rua para ter uma oportunidade de emprego. E dessas pessoas que realmente estavam motivadas de ser capacitadas, recicladas, treinadas, com nossos profissionais, desde o eletricista quanto o pedreiro que montou a parede, todo o processo de infraestrutura que foi montado, a gente conseguiu integrar algumas pessoas, né, que hoje ocupam cargos de apoio de limpeza, operacional, segurança dentro da estrutura do mezanino. E hoje as pessoas que antes eram moradores de rua, hoje já têm seu salário, já têm a sua habitação, já têm a sua família, né? Então conseguimos mudar um pouco, acho que não é tudo, porque isso depende de outras estruturas muito maiores, né? Mas conseguimos mudar um pouco o mundinho ali da Torre TV dentro de uma realidade socioeducacional e sustentável para essas famílias. E o restaurante mezanino é isso, né, Rafael? Um espaço artístico com muita gastronomia, gastronomia criativa, incrível, muita música e muita arte, né? Exatamente. O mezanino hoje nasceu o DNA. A gente focar em cima do nosso cardápio cada vez mais diferenciado, né?
A gente tem uma galeria de exposição, vários artistas de fotografia, fotógrafos, expositores já passaram pelo mezanino, como Gabriel Huckenbolt, como Renato Sanches e outros nomes da cena artística que passam em grandes galerias, né, no Brasil e fora, né? E a nossa cena cultural, praticamente quase todo final de semana, entre só sexta e sábado, a gente tem uma operação noturna dentro do mezanino. Um dos nossos sócios curadores é o Bascar, né? Então, que é um grande nome da cena eletrônica conceitual. Então, é ele que faz essa curadoria. E grandes nomes da cena eletrônica já passaram no mezanino, exemplo de Cat Dealers, Dope Dog, Monchá, próprio Bascar, entre outros grandes da cena eletrônica nacional e internacional. Hoje o mezanino, além de ser restaurante, virou hoje um point cultural para quem gosta de se divertir ou quer ter uma programação diferente para o fim de tarde da sexta e do sábado. Perfeito, Rafael. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu poderia ficar aqui conversando mais meia hora, mais uma hora com você, falando sobre esse empreendedorismo cultural, gastronomia criativa. Mas, infelizmente, nosso tempo acabou. Quero aqui agradecer imensamente sua participação conosco nesse bate-papo super especial, falando aí sobre um tema muito importante, tão importante. E fica o convite aí para as próximas oportunidades aqui com a gente no canal Empreender. Obrigado a todo o canal, toda a equipe, a você. E sinta-se à vontade de visitar o Mezanino Torre TV. Estamos de portas abertas para todos. É isso aí, Rafael Godoy, ele que é um dos sócios do restaurante Mezanino, esse espaço incrível que reúne muita arte, muita cultura e principalmente gastronomia criativa. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no canal Empreender.